Olá, concurseira, olá, concurseiro. Vamos dar sequência aos temas de Direito Constitucional selecionados especialmente para você, que vai fazer o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós vimos na aula passada os direitos políticos até a impugnação ao mandato eletivo, a ação de impugnação ao mandato eletivo. Vamos pegar agora um novo e emocionante e talvez sem resposta numa especial parte, ponto. Tá? Já vou te explicar o que é este sem resposta. Não se preocupe por enquanto. Vamos dar sequência à nossa caminhada e colocar aí no nosso quadro item 2.7. Em verdade, perda ou suspensão de direitos políticos. Perda ou suspensão de direitos políticos. A gente vai analisar o artigo 15 da Constituição. Antônio, qual que é a diferença de perda e de suspensão? Olha, a perda é definitiva, então é uma privação definitiva de direitos políticos. Eu os perco de maneira definitiva. Na suspensão, os meus direitos políticos ficam temporariamente não incidindo para mim. Quer dizer, por um tempo eu não exercerei direitos políticos. Essa é a diferença entre perda e suspensão. Tá? Está muito claro no artigo 15 que fala: é vedada a cassação de direitos políticos, já falo disso, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos que aí estão. Então, perda definitiva, suspensão é temporária. Mas, Antônio, tá, a perda é definitiva. Ok. A suspensão é temporária. Ok. Mas eu vi no artigo 15 que é vedada a cassação de direitos políticos. E eu consigo visualizar que cassação é algo definitivo. Então, qual que é a diferença, afinal, entre perda e cassação? Essa é uma excelente pergunta. Vejam. A perda difere da cassação na medida em que esta é permitida e esta é proibida. Tá, mas que está claro, né? Eu já tinha entendido isso. Mas por que esta cassação é proibida e a perda é permitida? A cassação é arbitrária. É sem devido processo legal, é sem contraditório, é sem ampla defesa. Na cassação, um ditador, por exemplo, um general de um regime militar, olha para mim que sou candidato de oposição forte e numa canetada me arranca os direitos políticos de maneira arbitrária. Com isso, ele impede que eu vote, que eu seja votado, ou seja, ele me anula politicamente. Por isso que não se faz cassação, é vedada a cassação. Agora, a perda, que é permitida, ela não é arbitrária. Ela acontece nas hipóteses constitucionalmente fixadas. Eu sei de antemão, então, que se praticar a conduta A, B, C, D, enfim, né, eu perderei direitos políticos. E ainda assim terei contraditório, terei ampla defesa, terei um devido processo legal, não serei privado assim dos meus direitos políticos de maneira tão aleatória, né? Eis a diferença então de um e de outro, tá? Perda e suspensão e cassação. A palavra cassação, preste atenção no que eu vou te dizer, anula a questão. Ela anula a questão. Ela só não anula a questão se ela vier nesse sentido. É vedada a cassação, a gente não faz cassação, ninguém quer cassação, esse tipo de coisa. Agora, anula a questão quando vem nessa lógica, por exemplo, a incapacidade civil absoluta, a hipótese de cassação. Não, não é. Por quê? Porque é vedada a cassação. A gente sabe que a cassação é arbitrária, violenta, sem devido processo legal, sem contraditório, coisa de regime militar, sem vergonha, que covarde que era, aniquilava a participação política de um potencial modificador de um status quo. Tá? Então, atenção, nós temos aí a vedação e a
a cassação de direitos políticos, mas temos autorizada a perda ou a suspensão. Beleza? Show de bola. Agora, a gente vai perceber uma coisa. A perda ou a suspensão que são autorizadas, elas somente acontecem nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5. O problema é que lendo os incisos, você não vê quando é perda e quando é suspensão. Não está escrito aí, ó, quando é perda ou quando é suspensão. Antônio, quando será perda ou quando será suspensão? Bom, você é que vai ter que deduzir. Caberá a você, na hora da prova, responder é perda ou é suspensão. E a banca vai eventualmente perguntar sim, tá? Só que é fácil deduzir. Vamos pensar em primeiro lugar. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Note, se eu não tenho mais a nacionalidade brasileira, evidentemente eu também não tenho mais de maneira definitiva os meus direitos políticos. Então, o cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado é hipótese de perda de direitos políticos. Perda de direitos políticos, tá? E a prova, ela vai tentar, ela vai colocar assim, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado é hipótese de suspensão. Não, é hipótese de perda. Cancelamento da naturalização por decisão administrativa é perda. Não, decisão administrativa não faz nada. É apenas o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado que leva à perda de direitos políticos. E se você bem se recorda, esta sentença que cancela a naturalização de alguém é aquela que está mencionada no 12, parágrafo 4º, inciso 1º, que a gente já viu. Sim, a gente já viu. Talvez você se recorde, mas lá na aula de número 2, eu falei para vocês, lembra dessa tela? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? 1. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se eu, brasileiro naturalizado, pratiquei uma atividade nociva ao interesse nacional e um juiz consignou isso numa sentença, eu perco a nacionalidade e, consequentemente, também perco os meus direitos políticos. Eis o raciocínio muito simples. Incapacidade civil absoluta. Aqui, atenção, é suspensão. Essa tome cuidado, porque a pessoa, na hora da prova, ela pensa assim. A incapacidade civil, nossa, é absoluta, né? Algo irreversível, então tem que ser a perda. Não. A incapacidade civil absoluta é hipótese de suspensão de direitos políticos. Suspensão de direitos políticos. A raciocínio é assim, o cara está em coma. Ele está em coma. A família foi lá e entrou com uma ação de interdição para falar em seu nome, né? Trata-se, evidentemente, de uma suspensão de direitos políticos. Amanhã ou depois, esse cara acorda, sai do coma, o direito político dele volta. Não é perda. A incapacidade civil absoluta leva à suspensão de direitos políticos. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Se é enquanto durarem seus efeitos, evidentemente é a suspensão de direitos políticos, né? E a prova, ela também vai te tentar. Ela vai colocar assim, condenação criminal sem trânsito em julgado é hipótese de suspensão. Não, tem que ter trânsito em julgado. Condenação cível transitada em julgado, não, a cível não faz nada. Tá? Então aí tem várias pegadinhas também. E aqui a gente pode explicar agora algo que também foi dito lá no encontro número 3 em relação a presos, né? Porque quando a gente tratou daquela, você lembra, capacidade eleitoral ativa, aquela que falava em alistamento eleitoral e voto numa perspectiva obrigatória, facultativa e proibida, eu disse, quem não pode tirar o título de eleitor nem votar é aquele que sofre uma condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos. Por quê? Porque está tal pessoa privado temporariamente de direitos políticos. Há aí uma suspensão de direitos políticos. Lembra disso? Então, esse não pode votar, então, não porque ele é inalistável, não, é só porque ele não
é só porque ele sofreu uma condenação criminal transitada em julgado. Tá? No tempo da sentença, ele não pode, evidentemente, votar. E aqui, cuidado, não é o preso que fica com o direito político suspenso. Não, é o que sofreu a condenação criminal transitada em julgado. Porque vamos pensar, fulano de tal foi preso em flagrante delito. Ele está com os direitos políticos suspensos? Não, porque não houve condenação criminal transitada em julgado. Houve apenas uma prisão aí temporária, né? Além disso, aquele que sofreu, veja só como não é a prisão que suspende o direito político, aquele que sofreu a condenação a um regime aberto, por exemplo, ele está com os direitos políticos suspensos mesmo estando livre. O José Dirceu, por exemplo, ele sofreu uma condenação criminal definitiva, mas está num regime aberto, portanto, andando por aí, mas ele não poderá votar, nem mesmo ser votado. Por quê? Porque incidiu para ele uma condenação criminal definitiva. Tá bom? Não dá para errar este artigo 15 aqui. Depois, o inciso 4º, deixa ele de lado, eu já te explico por quê. O 5 diz que a improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, é hipótese de suspensão de direitos políticos. Suspensão de direitos políticos. Então eu confiei um voto para alguém e eventualmente este alguém me traiu, roubou, neste caso incide aí uma suspensão de direitos políticos, tá? Então, veja, o 5, o 3, o 2 e o 1 são muito tranquilos, né? Você, embora não tenha localizado de maneira expressa no texto se é perda ou se é suspensão, conseguiu aqui deduzir. Conseguiu deduzir. Tá? Vamos pensar aí no inciso 4º. Este é complicado. Por quê? Primeiro, a compreensão dele remete ao artigo 5º, inciso 8º. E depois tem um problema outro que eu digo já já. Vamos só pensar nesse artigo 5º, inciso 8º. O 5º, inciso 8º, presta atenção, ele fala assim: ninguém será privado de direitos por convicção religiosa, filosófica ou política, salvo se as invocar para deixar de cumprir uma obrigação a todos imposta e uma prestação alternativa. Então, eu não serei privado de direitos porque sou de uma religião A, B, C, D ou Z. Eu não serei privado de direitos porque tenho uma convicção política A, B, C, D ou Z. Eu não serei privado de direitos porque tenho uma convicção filosófica qualquer. Então, eu não serei privado de direitos porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu sou espírita, porque eu sou ateu. Eu não serei privado de direitos porque eu sou do PT, do PSDB, porque eu sou de direita, de esquerda, capitalista, socialista. Não serei privado de direitos, evidentemente. Diz o 5º, inciso 8º, que está no seu edital, inclusive, né? Ninguém será privado de direitos por convicção religiosa, filosófica ou política. Só que, às vezes, a pessoa pode invocar uma destas convicções para deixar de cumprir uma obrigação a todos imposta. Beleza, ela até pode fazer isso, mas aí deve cumprir uma prestação alternativa que é substitutiva. Por exemplo, imaginem que o adventista de sétimo dia, que guarda o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, uma convicção religiosa legítima, evidente, foi convocado para ser jurado num tribunal do júri. Ora, ser jurado em tribunal do júri é uma obrigação a todos imposta, sim. Todos devem ir. Só que convocaram esse cara para ser jurado num júri que vai acontecer sexta-feira, 5h30 da tarde. Provavelmente vai entrar à noite, né, esse júri. Esse adventista pode falar para o presidente do tribunal que não vai participar desta obrigação a todos imposta por força da convicção religiosa dele. Beleza, o presidente tem que compreender, tem que aceitar, tem que respeitá-lo, mas para que também não se esvazie o comando, né, desta ordem, ele, presidente do tribunal do júri, pode determinar que este adventista do sétimo dia cumpra uma prestação alternativa. Por exemplo, olha, então tá bom, eu entendo que você não pode cumprir a obrigação a todos imposta, ser testemunha no tribunal aliás, ser jurado no tribunal do júri, né? Não testemunha, ser jurado no tribunal do júri. Entendo perfeitamente isso, vou te liberar.
Vou te liberar. Mas você vai ter que cumprir uma prestação alternativa. Qual seja, você vai ter que dar expediente numa creche. Quinta-feira, 2 horas da tarde. Esta daqui não tem escolha, o cara tem que cumprir. Tem que cumprir, sim. Por quê? Porque se ele não cumprir, se ele se recusar a cumprir uma obrigação a todos imposta e uma prestação alternativa, aí ele será privado de direitos, tá? Mas será privado de direitos de que tipo, Antônio? De direitos políticos, a gente está vendo aqui. Mas aí, Antônio, é perda ou é suspensão? Aí que tá. Como você percebeu, o inciso 1, 2, 3, 4 e 5 não falam exatamente quando é perda e quando é suspensão. Concorda? Cabe ao intérprete deduzir. Só que cada intérprete interpreta de uma forma. E aqui eu posso falar com segurança que os intérpretes desse negócio no Brasil, que são a doutrina, a jurisprudência, né, a sociedade de um modo geral, não tem dúvida que aqui é perda. Não tem dúvida que aqui é suspensão. Não tem dúvida que aqui também é suspensão. Não tem dúvida que aqui é suspensão. Mas elas discutem, os intérpretes discutem, né, fortemente se é perda ou é suspensão. Antônio, o que fala a doutrina? Ela não se entende. Antônio, o que fala a jurisprudência? O que falam os tribunais brasileiros? Eles não se entendem. Antônio, o que fala a FUMARC? Ela nunca cobrou. Ela nunca cobrou. Então, talvez não façam perguntarem se a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa é hipótese de perda ou suspensão, né? Se a questão quiser saber exatamente se é perda ou suspensão, aí você vai ter que ir por dedução, vai ter que ir por exclusão. Você vai anular uma, anular outra, até eventualmente chegar. Aqui é aquele ponto que eu disse, não tem resposta. Evidentemente, existe uma doutrina que talvez seja mais relevante, né? Eu, Antônio Kozikowski, responderia perda, mesmo não concordando muito. É que a doutrina mais forte, como eu disse, diz que é perda. Tem bancas que dizem que é perda, Antônio? Tem, sem dúvida. A CESP diz que é perda, mas a Fundação Carlos Chagas diz que é suspensão, por exemplo. Então esse inciso 4, você tome muito cuidado com ele. Se cair querendo saber exatamente se é perda ou suspensão, vai por exclusão ali e tenta chegar à resposta verdadeira. Não vai marcar direto, o Antônio disse que ele marcaria perda e então vou marcar perda. Não, toma bastante cuidado mesmo. Mas é evidente que a banca, ela pode perguntar assim, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí bota um monte de resposta falsa e uma verdadeira. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º. Aí tá claro, tá certo. Porque ela não quer saber a questão, nesse meu exemplo fictício, se exatamente é perda, se exatamente é suspensão. Mas está querendo saber a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º. É uma hipótese de perda ou suspensão? Sim, sim. Mas se é perda ou se é suspensão, aí a questão fictícia aqui que eu estou tratando, né, não quis saber. Cuidado, então, com este tema, tá? E aí a gente está quase acabando os direitos políticos e vamos apenas responder ou analisar, antes de ir para partidos políticos, o artigo 16. O artigo 16 ele ainda está num contexto de direitos políticos e fala sobre a anterioridade da lei eleitoral. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, a ideia é, a lei pode mudar o processo eleitoral, pode criar novas regras aí de processo eleitoral, novas condições para o exercício de uma eleição, por exemplo. Só que esta lei que muda o processo eleitoral, segundo o artigo 16, entra em vigor na data da publicação.
ela entra em vigor na data da publicação, mas ela não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, para a gente ficar no exemplo concreto, que já até aconteceu no direito brasileiro, vejam, a Lei Complementar 135 de 2010, que foi popularmente chamada de Lei da Ficha Limpa, mudou o processo eleitoral. Ela alterou o processo eleitoral, criando condições para que as pessoas pudessem concorrer. Essa lei era de junho de 2010. Acontece que, em outubro de 2010, já havia eleições programadas. Havia eleições programadas. Queriam, porque a lei era muito bonita, fazê-la aplicar já aqui. Mas não dá, porque aqui tem menos de 12 meses. E a Constituição fala exatamente que não se aplica a lei que alterar o processo eleitoral àquelas eleições que ocorram até um ano da data da sua vigência. Então, de junho para outubro não deu prazo. Ah, mas a lei é bonita. Bah, mas tivesse feito antes, então, né? Adoro a lei também, mas não tinha como aplicar. Claro que não tinha como aplicar. Como é que a banca pode cobrar? Aqui tem uma baita de uma pegadinha que as bancas fazem. A FUMARC também não fez ainda, até porque o histórico da FUMARC aqui não tem tantas questões, né? Mas a prova ela pode perguntar assim: a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor um ano após a sua publicação? Não, ela entra em vigor na data da publicação. Ela é lei a partir da publicação, mas ela simplesmente não se aplica àquelas eleições que acontecem até um ano da data da sua vigência. Tá? Então, com isso, a gente acaba o tema direitos políticos. E com isso, a gente viu aí, talvez, dois dos mais conturbados temas do seu edital, tá? Que é o artigo 12 e também o artigo 14, 15 e 16, nacionalidade e direitos políticos. Eu tenho para mim que com o que a gente trabalhou em sala, você consegue resolver assim tranquilamente as questões. Eu só ousaria fazer uma complementação, porque tem uma questão bem interessante da FUMARC, que há algum tempo atrás quis dar uma aprofundada na questão do voto. Na questão do voto, tá? Foi uma prova do TJ de Minas que foi cobrada em 2012. Questão perguntou sobre as características do voto. Veja, de acordo com a Constituição, naquela perspectiva do artigo 14, a gente viu que o voto é direto, vimos que ele é secreto e vimos que ele tem valor igual para todos. Com valor igual para todos. Lembra disso? A gente chegou a dar uma olhada nessa lógica aqui, lá no artigo 14, naquela introdução. Me permita aqui voltar. Vou colorir aí nas cores que interessam, né? Agora, então vamos lá. O voto é direto, secreto e tem valor igual para todos. Ele é direto, ele é secreto e ele tem valor igual para todos. Mas este atributo secreto, isso eu falei lá na ocasião, instrumentaliza a liberdade. Sim, sim. Eu posso votar em quem eu bem quiser, porque o voto é secreto. Tá? O secreto também pode ser mudado para sigiloso, né? Sigiloso. Este com valor igual para todos, evidentemente, demonstra que há uma igualdade por detrás do voto. Eu disse, o meu voto vale tanto quanto o seu, que vale tanto quanto do Raul Gil ou do Silvio Santos. Você com certeza se recorda. Tá? Além disso, esse voto, todo mundo sabe, ele é exercido de maneira
periódica. Sim, porque as eleições acontecem numa lógica de periodicidade. Então, de tempos em tempos, eu sou chamado às urnas. Concorda? Além disso, o voto no Brasil, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. A gente sabe que o voto no Brasil é obrigatório. E também a gente sabe que ele é personalíssimo. É um atributo do voto a personalidade, porque eu não posso autorizar alguém para votar por mim. Concorda? Então, estas dinâmicas todas aí já foram cobradas por esta prova, como eu te falei, 2012, FUMARC, TJ de Minas, uma prova de titular de serviço de notas e de registros. Tá? A questão perguntou, o voto que será exercido de forma direta apresenta as seguintes características. Em primeiro lugar, personalidade. É verdade. Obrigatoriedade. É verdade. Liberdade, sem dúvida. Sigilosidade, claro. Igualdade, sim. E periodicidade. E periodicidade. A todas as outras questões, ou melhor, todas as outras alternativas traziam um atributo que não é do voto. Todas as outras alternativas falavam. Publicidade. Não. O voto, pelo amor de Deus, não é público, né? O voto ele é pautado aí pelo atributo secreto. Então não há que se falar em publicidade de voto. Claro que não. Então, com o perdão aí por talvez não ter falado isso lá no momento oportuno, artigo 14, né? Eu complemento agora dizendo que o voto, numa perspectiva literal, constitucional, é direto, secreto e tem valor igual para todos. Mas ele também tem essas características que aí estão em vermelho. Sigiloso, pautado por uma igualdade, liberdade, periodicidade, obrigatoriedade e personalidade. Beleza? Show de bola. São estas as considerações aí que eu queria estabelecer contigo no final desta nossa aula. Por fim, lembre-se que não existe nenhum homem vivo que não possa fazer mais do que ele pensa que pode. Você pode, todos podem. Se você achar que conseguirá acordar um dia, final de semana mais cedo para dar uma estudada, abrir mão daquela confraternização e dormir até um pouco mais tarde, para fins de bem estudar, né, sempre com qualidade, você vai chegar aonde você quer, beleza? Lembre-se de curtir ou não a aula, é uma satisfação que você dá para a gente. Obrigado, um grande abraço, até o encontro de número 6, no qual analisaremos os partidos políticos. Até lá!